Olá, hoje é segunda, 30 de dezembro. Estamos a 2 dias do ano novo. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Na semana passada, nós mostramos o que de mais importante aconteceu no primeiro semestre desse ano difícil para o povo brasileiro. A partir de agora, você vai relembrar os fatos marcantes de agosto até dezembro. Comemorando a morte do sequestrador como se fosse um gol numa partida de futebol. Todo dia agora perfura a nossa carne. Olha, tá lá entrando no mapa. Não vai se aposentar nunca. O fechamento da Ford deixa 4.500 trabalhadores desempregados. A entrada foi autorizada por alguém que ele identificou como seu Jair. Uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5. Seguimos juntos, com muita fé em dias melhores. Não tem condenação sequer de primeira instância, não tem sequer investigação. É todo dia, é todo dia, é todo dia. Apesar do esforço da oposição, da pressão das ruas, que contou sempre com o apoio das lideranças sindicais, as novas regras para se aposentar no país foram aprovadas e já estão em vigor. O repórter Welson Kalinowski acompanhou o desfecho dessa batalha que culminou com perdas incalculáveis e definitivas para o trabalhador brasileiro. De fevereiro, quando chegou à Câmara, até esta quarta-feira, quando foi definitivamente aprovada no Senado Federal, a PEC da Previdência percorreu um longo trajeto com um duro embate entre a base governista e parlamentares de oposição que tentaram de todas as formas diminuir a retirada de direitos que a proposta vai impor ao trabalhador brasileiro. A partir da promulgação da lei, os homens do regime geral do INSS terão que se aposentar com a idade mínima de 65 anos e pelo menos 20 de contribuição. As mulheres, aos 62 anos, e 15 de contribuição. A idade mínima também passa a valer para os servidores públicos de ambos os sexos. O que muda é o tempo de contribuição, de 25 anos, mais 10 no serviço público e pelo menos 5 no cargo. Professores do sexo masculino no setor privado poderão se aposentar a partir de 60 anos de idade. As professoras com 57. O tempo de contribuição em ambos os casos deve ser de pelo menos 25 anos. A PEC prevê ainda várias alíquotas de contribuição que vão de 7,5% a 22% do salário, dependendo da faixa de ganhos. Nós vamos ter redução nos valores das aposentadorias e das pensões, nós vamos ter ampliação das dificuldades para o acesso a esses benefícios, nós vamos ver as pessoas, especialmente os trabalhadores mais pobres, obrigados a trabalhar mais tempo para obter o mesmo benefício. Ainda nesta quarta-feira, o Partido dos Trabalhadores, que tomou a frente da oposição contra a PEC, resistiu até o final. Um destaque do senador Paulo Paim foi aprovado por unanimidade, garantindo que os trabalhadores em funções consideradas perigosas possam ter o direito à aposentadoria especial. O texto deve ser incluído na PEC paralela em tramitação final no Senado e regulamentado por um projeto de lei. Como é que está hoje? O cara tem que ter, o mineiro no caso, 15 anos no subsolo, mas tem que ter 55 de idade, não vai se aposentar nunca. Metalúrgico, 25 anos em área de poluição, por exemplo, vai ter que ter 60 anos, não ia se aposentar nunca. Paim destacou ainda uma série de pontos prejudiciais ao trabalhador, desde a análise na Câmara até a votação de hoje, que foram retirados da proposta original que veio do governo. Lá na Câmara, nós conseguimos tirar o regime de capitalização, que é o que foi aplicado no Chile e está aí o resultado, né? Mas foi importante a Câmara dos Deputados ter retirado também a questão dos rurais. Acho que foram esses os principais dois destaques da Câmara. Aqui no Senado, nós tiramos o BPC para assegurar que a renda per capita de 1/4 do salário mínimo fosse a referência para ganhar o BPC. Com isso, nós vamos assegurar que pode ser meio salário mínimo ou até mesmo um salário mínimo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que o texto da PEC será promulgado pelo Congresso no dia 19 de novembro, data em que as novas regras passam a vigorar, com exceção das alíquotas de contribuição.
somente após 90 dias. Após mais de 4 décadas, a Ford deixa de operar a planta em São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista. Trabalhadores da empresa realizaram a última assembleia antes do encerramento das atividades. Uma imagem marcante. Veja na reportagem de André de Anocali. O filho do Denis estava prestes a nascer, em fevereiro, quando o operário de produção recebeu a notícia de que a fábrica da Ford, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, ia fechar as portas. E agora? Pagando apartamento. Tinha acabado de comprar apartamento, aí lá anuncia que ia fechar, ia mandar todo mundo embora. Então, tipo, foi complicado pra mim. Foi difícil. Minha mulher agora já arrumou um emprego, né? Só que, tipo assim, a renda maior era minha. Eu que praticamente sustentava a minha família. E agora, com esse anúncio... Demitido após 24 anos de casa, Marcelo fez tudo o que podia para que a companhia continuasse aberta. Nós aqui da Ford, nós sempre fizemos o possível para colaborar com a empresa para a manutenção e viabilidade dos negócios da companhia. Nós reduzimos alguns dos nossos direitos, alguns dos benefícios que nós tínhamos para ajudar a empresa. Então, nós tínhamos expectativa muito alta de continuidade dos negócios e quando isso aconteceu, foi como se tivesse caído um cometa, né? Então foi um impacto muito grande aqui na vida dos trabalhadores. Denis e Marcelo são dois dentre muitos trabalhadores que participaram, na manhã de hoje, da última assembleia realizada na porta da fábrica. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, existe a possibilidade da fábrica ser comprada por outra empresa, sem deixar trabalhadores desempregados. Mas até o momento, a negociação não foi concluída. O Grupo Caoa formalizou interesse em assumir a planta, mas segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wagner Santana, a empresa depende de financiamento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E o BNDES tem dinheiro para isso. É o papel do BNDES. O que falta é uma decisão política de alguém fazer. Eu não sei se alguém está achando que é para São Bernardo, terra do Lula, terra dos sindicatos metalúrgicos do ABC, portanto colocando um impedimento político nessa história, né? Mas não há outra explicação a não ser de falta de decisão política de quem manda no BNDES. O fechamento da Ford deixa 4.500 trabalhadores desempregados e impacta 27 mil postos de trabalho. Para a região do ABC, um sinal vermelho na economia. O ABC tem a maior taxa de desemprego nas áreas industriais brasileiras. A maior taxa de desemprego está no ABC. A queda na renda na nossa região tem sido aprofundada nos últimos anos, porque várias empresas, infelizmente, se foram daqui. O setor elétrico, o setor metal mecânico diminuindo, agora as montadoras, a Ford é a primeira que acaba tomando essa decisão. Então a ABC está começando a ter indicadores muito negativos, desemprego, queda na renda, aumento da desigualdade. A região tem que fazer uma grande reflexão do que ela quer para o seu futuro, porque isso, o que aconteceu aqui na Ford e o que está acontecendo no mercado como um todo, de trabalho e também no setor industrial, é muito grave para a região. A região hoje está ausente. Ela não está no mapa de quem quer se instalar no Brasil para desenvolver uma fábrica ou um grande empreendimento. A imagem do governador Wilson Witzel comemorando a morte de um sequestrador como se fosse um gol mostra o desprezo pela vida e escancara a falta de política para a segurança, um dos mais graves problemas que atingem a desprotegida população do Rio de Janeiro. O rapaz de 20 anos, aparentemente com problemas mentais, foi alvejado por um sniper. A repórter Viviane Nascimento acompanhou o trágico desfecho de mais um episódio de violência que Witzel assiste de sua arquibancada imaginária. Foram 3 horas e meia de sequestro e um fim trágico. William Augusto da Silva, de 20 anos, parou a ponte Rio-Niterói, um dos principais acessos ao Rio, fazendo 37 pessoas como reféns. Um engarrafamento de 114 quilômetros se formou, já que o sequestro ocorreu no período de saída das pessoas para o trabalho. Ainda nas primeiras horas do dia, 6 reféns foram libertados. Uma mulher desmaia ao ser resgatada. Imagens do interior do ônibus enviadas pelos reféns mostram que garrafas PETs foram utilizadas para espalhar gasolina pelo veículo. Em diferentes momentos, o sequestrador sai do ônibus sozinho ou com reféns. As negociações continuaram até o momento em que os disparos foram feitos. O atirador estava camuflado em cima de um caminhão de bombeiro.
posicionado a poucos metros do ônibus. Com o desfecho da ação, o governador Wilson Witzel chegou ao local de helicóptero, acenando para a multidão e comemorando a morte do sequestrador como se fosse um gol numa partida de futebol. De acordo com o comandante da operação, o sequestrador apresentava um quadro de surto psicótico, portava um revólver de brinquedo, uma faca, uma arma de choque e um isqueiro com o qual ameaçava incendiar o ônibus. Nós tínhamos psicólogos no local que fizeram um perfil dele. Ele tem um perfil psicótico, então ele tinha altos e baixos. E a partir do momento que ele cessa o contato direto com o meu negociador, a negociação passa a ser tática. Na negociação tática, meus atiradores posicionados, eles tinham a possibilidade, na melhor oportunidade, que evitasse maiores danos colaterais, efetuar disparos para preservar as vidas que estavam dentro daquele ônibus. No início da tarde, Witzel realizou uma entrevista coletiva para comentar o sequestro e afirmar que não houve qualquer erro na condução dos acontecimentos. Durante a coletiva, o governador exaltou o trabalho da Polícia Militar ao longo dos últimos 8 meses, mais uma vez atacou os defensores de direitos humanos e disse ter convicção, apesar do sequestrador não ter antecedentes criminais, de que o evento de hoje tem vinculação com o crime organizado. Vamos investigar, mas eu tenho na minha convicção de que este fato que ocorreu hoje tem vinculação com o crime organizado, que estimula esse tipo de ação terrorista. E nós temos que tomar as providências imediatas para fazer cessar essas atividades criminosas. Uma convicção, você falou que tem relação com... Gente, minha convicção. Depois da repercussão negativa de sua comemoração inicial, o governador mudou o tom e usou o acontecimento para tentar legitimar as recentes mortes de inocentes nas comunidades do Rio e a alta letalidade policial em 2019. Nós nos preocupamos sim com os favelados, com as pessoas pobres e mais humildes. E queremos preservar vidas, mas enquanto eles desfilarem em bailes funk, desafiando a sociedade com armas de guerra, nós estaremos chorando vítimas e estaremos recebendo na delegacia de homicídio dezenas de corpos todos os meses. Sobram explicações, mas faltam informações sobre quem matou com um tiro no Rio de Janeiro a menina Ágata Vitória Félix, de 8 anos. A reportagem é de Adriana Maria. Um fim de semana marcado por protestos contra o assassinato da menina Ágata, de apenas 8 anos. No sábado, moradores saíram às ruas revoltados contra a política de segurança pública do Rio de Janeiro, que segue matando pessoas. Nós só queremos ter o nosso direito de ir e vir como cidadão, das nossas crianças que querem ir para a escola. Nós estamos repreensivos, nós não estamos levando nem nossos filhos para a escola. Eu também tenho uma menina de 8 anos, eu não consigo levar minha filha mais para a escola, porque botaram um PT lá nas casinhas. Vem pra rua, morador! Só nesse ano, 16 crianças foram baleadas e, desse total, 5 morreram. Moradores convivem com o medo e com a insegurança. O jornal A Voz da Comunidade, mídia comunitária do Complexo do Alemão, acompanhou o caso desde o início. As imagens e depoimentos são registros de dor e revolta. Tava me ensinando inglês, eu, 28 anos de idade, ela com 8, ela tava me ensinando inglês. Amanhã ela vai pra escola, Ceará? Esperto, e aí os coleguinhas vão esperar ela na escola. Os caras aceitam que o colega mate Ágata, de 8 anos, e aplaudem. Escondem ele dentro da viatura para dizer que não foi ele. Nós estamos aceitando morrer. Isso! A gente, todo dia, a bala perfura a nossa carne. Isso aqui, ó, não é a parede que a bala faz e coisa não. Isso aqui vaza e sangra. Sangrou com Ágata, sangrou com Matheus, com Jonathan, com Caio. Sangra todo dia, gente. Vamos acordar, vamos parar com essa historinha que favelado defende bandido. Bala perdida! A gente não defende bandido não, porque a gente elege bandido. A gente elege bandido. Isso a gente faz. Apenas hoje, o governador Wilson Witzel se pronunciou sobre a morte da menina Ágata e segue afirmando que a política de segurança está no caminho certo. Não é porque nós temos um fato terrível como esse que nós vamos parar o Estado. O Estado tem que continuar, eles têm que ter forças para trabalhar, todos têm que ter forças para trabalhar. A Polícia Civil também trata o caso como fato isolado.
A delegacia de homicídio, ela vai investigar o fato em si. Aquele fato específico. Não vou investigar a política de segurança porque essa está muito bem. O governador não responde às perguntas e, ao invés de assumir responsabilidades, culpa traficantes e usuários. Você é diretamente responsável pela morte da menina Ágata. Você tirou a vida desta menina. Você que usa maconha, você que cheira cocaína e que dá dinheiro para alimentar esses genocidas. O Witzel assassino! O Witzel assassino! O Witzel assassino! O assassinato de Ágata por policiais não é fato isolado. O que o Estado brasileiro tem que entender é que não existe pena de morte no nosso país. O nosso povo está sangrando. Estamos cansados dessa falácia de guerra às drogas. Estamos cansados desses caveirões aéreos, desses caveirões terrestres, ceifando a vida dos nossos jovens. Não aceitamos mais. Basta! Basta do sangue do povo negro derramado na favela. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre desceu lugar. Ágata! 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 Nós exigimos justiça para Ágata! Nós exigimos justiça para Ágata! Em novembro, após apuração, um inquérito da Polícia Civil apontou que o tiro que matou Ágata partiu do fuzil de um cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O Brasil acompanhou e ainda segue acompanhando de forma estarrecida a morte de 9 jovens que estavam em um baile funk no bairro de Paraisópolis, zona sul de São Paulo, na madrugada do dia 1º de dezembro. Eles foram surpreendidos por uma operação da Polícia Militar que resultou na tragédia. Na versão das autoridades, os policiais estavam perseguindo 2 criminosos que atiraram contra os agentes militares, mas frequentadores do baile e moradores da comunidade negam a história. Veja na reportagem de Daiane Ponte. A tragédia ocorrida em Paraisópolis revelou mais uma vez a face autoritária da segurança pública no estado de São Paulo. 9 mortos e 12 feridos. Todos jovens que frequentavam um baile num bairro da periferia de São Paulo, sempre carente de cultura e lazer. O que se gasta no Centro Cultural São Paulo, na Vergueiro, não se gasta na Casa de Cultura da Tiradentes, de Goianazes, do Itaim Paulista. Então, a falta de recurso dificulta, sim, a promoção de políticas públicas de ações culturais para a juventude periférica. E aí, o que a juventude faz? Ela se auto-organiza, né? Os bailes funk nada mais, nada menos é que uma gestão independente da juventude periférica. Não houve a esses adolescentes chance de defesa ou fuga. Encurralados em becos, acuados pelo disparo de balas de borracha e sufocados por bombas de gás lacrimogênio, foram julgados e culpados de um crime inexistente, culpados pelo simples fato de se reunirem. Há vários vídeos circulando em redes sociais de agressões, excessos cometidos por policiais. A Corregedoria tem acesso a todos esses vídeos. Eu falei com o corregedor e ele está analisando se esses vídeos são de sábado e domingo passado, né? Evidentemente que as imagens falam por si e já mostram que houve agressão. Agora, essas agressões foram exatamente no sábado e domingo, nesta ocorrência, é isso que a Corregedoria está apurando. Na linguagem popular, os bailes são chamados de fluxos, uma rotina nas periferias da cidade. Segundo Renata Prado, que tem uma longa história com o funk, esses eventos sempre foram vistos com preconceito pelo Estado e boa parte da sociedade. A política que se tem hoje do governo de São Paulo é extremamente contra qualquer organização
cultural da juventude periférica, e o funk faz parte disso. A postura do governador Dória ao falar que a polícia agiu de forma correta é negar todo aquele movimento cultural e negar a existência, a fala e o lugar daqueles jovens. A ação que ocorreu em Paraisópolis, ela não foi isolada. Ela vem ocorrendo já em outros locais da cidade de São Paulo. Em Paraisópolis mesmo, há 30 dias, os policiais já faziam rondas repressivas nos bailes realizados aos domingos. O Estado deveria promover cultura aos jovens, levar esporte aos jovens, e o que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo um Estado que leva uma polícia repressora nas comunidades que mais precisam da proteção do Estado. A desculpa da guerra às drogas, ao meu ver, nada mais nada menos que uma falácia, é uma desculpa para reprimir a juventude periférica. Eu já soube que o corregedor ouviu 31 policiais, me parece que foram 38 que participaram até o final, então já está bem avançado e ele vai iniciar as oitivas dos moradores, de quem estava no evento. Daqui a pouco, a volta de Lula aos braços do povo. A gente volta já. O 13º Congresso Nacional da CUT, o CONCUT, debateu a precarização do trabalho após 2 anos da reforma trabalhista, as restrições nas aposentadorias e a perseguição do governo Bolsonaro às entidades que representam os trabalhadores. Nesta edição, o tema foi Lula livre, sindicatos fortes, direitos, soberania e democracia. Além do trabalho e da atual conjuntura do país, assuntos como educação, racismo e desmatamento também estiveram em pauta. Acompanhe. Para Heleno Araújo, da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a política de cortes e privatizações no ensino, praticada pelo governo Bolsonaro, desarticula o Ministério da Educação através de programas como o Futurice. As universidades públicas desse país são as melhores do mundo. Tem uma produção científica voltada para a sociedade. Se você entrega ao setor privado, eles vão voltar suas pesquisas, os seus estudos para grandes empresas comandadas por poucas famílias. Então não é isso que nós queremos. Nós queremos uma universidade que atenda a toda a sociedade. E o futuro isso não dá conta disso. Por isso nós somos contra e vamos continuar mobilizando para que não tenha a adesão e que o MEC seja desmontado, seja derrotado com essa política que ele está impondo de privatizar a universidade pública. Fátima da Silva, vice-presidenta da Internacional da Educação na América Latina, lembra que os incentivos que o governo oferece estão longe de ser um avanço. Pelo contrário, apenas privilegiam o setor privado de ensino. O governo Bolsonaro, no campo educativo, segue toda uma política ditada pelos organismos multilaterais. Por exemplo, o Banco Mundial quer financiar a política de bônus, a política de voucher. Então, quando o governo federal fala vamos instituir voucher, é dar um bônus para as famílias ir pôr seus filhos nas escolas privadas. Só que ele pega recursos públicos para pôr na iniciativa privada e se desresponsabiliza de melhorar as escolas públicas desde a pré-escola, qual nós estamos brigando por creche, desde a creche até a universidade. A população negra também encontrou representação no Congresso. E a violência e o genocídio dessa parcela da população foi tema abordado com preocupação pelos participantes. Infelizmente, a gente vive uma sociedade onde a população negra é vítima de todo tipo de violência. Nós estamos enfrentando um momento de calamidade, porque a nossa população está sendo exterminada. 75% das mortes por homicídio no país é de negros e de negras, e na sua grande maioria são jovens, e muitos deles jovens trabalhadores. Por isso que nós temos como uma das bandeiras centrais da Central Única dos Trabalhadores a luta pela vida, a luta pela dignidade humana, a luta contra o racismo. Marcos Roquinski, coordenador-geral da CONTRAF, Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil, levantou a necessidade de combater o retrocesso proposto por Bolsonaro com a liberação de agrotóxicos. A partir do momento que você libera
de forma indiscriminada o uso de agrotóxicos, que inclusive são banidos em outras regiões do mundo, você está estimulando cada vez mais a produção de alimentos contaminados. Nós, como agricultores familiares, vamos continuar produzindo alimento dentro do nosso sistema de produção e mostrando para a sociedade brasileira, mostrando para o governo que é possível um modelo de desenvolvimento que produza alimento saudável, sem agrotóxicos, sem agredir o meio ambiente e gerando a garantia de renda para as famílias dos agricultores. E na onda do desmonte promovido pelo governo Bolsonaro, o tão esperado mega leilão do pré-sal, que teria participação das gigantes do petróleo, fez água. A Petrobras acabou exercendo a sua preferência no leilão realizado no Rio de Janeiro. A empresa arrematou 2 dos 4 blocos colocados à venda. Metade dos blocos não foi vendida e foram arrecadados apenas 66% do valor estimado, no que vinha sendo chamado de o maior leilão de petróleo do mundo. Veja na reportagem de Viviane Nascimento. Sem concorrência e com lance mínimo, o consórcio formado pela Petrobras e 2 estatais chinesas arrematou o bloco de Búzios, considerado a maior descoberta de petróleo do país. O campo de Búzios já está em produção. Hoje ele produz quase 500 mil barris dia, esse campo de Búzios. É o segundo maior campo hoje produtor de petróleo do Brasil. E agora a gente tem a participação de 10% de 2 estatais chinesas junto com a Petrobras. É 90% e 5% para cada uma das 2 chinesas. A Petrobras também arrematou, desta vez sozinha, o campo de Itapu. O governo esperava arrecadar 106 bilhões de reais com a venda dos 4 blocos. Mas apenas 2 foram vendidos e o total foi de 69,9 bilhões de reais. 14 empresas, incluindo grandes corporações estrangeiras, estavam habilitadas a participar do leilão, mas sequer fizeram ofertas. Os 2 blocos foram arrematados por empresas estatais, seja a Petrobras, que é estatal brasileira, por enquanto, o governo quer privatizar, né? Mas é uma estatal, é por isso que... E 2 estatais chinesas. Se a gente olhar rapidamente o leilão que aconteceu no mês passado, a 16ª rodada de concessão, o destaque do leilão foram 2 estatais, uma da Malásia e outra do Catar. Ou seja, o papel das empresas estatais é importante, primeiro ponto. E o segundo ponto é que a produção de petróleo no Brasil está muito ligada à Petrobras. Assim, tinha a presença de empresas estrangeiras, privadas, elas poderiam participar e não se interessaram. Se a Petrobras não mostra interesse, as outras empresas também não mostram interesse. A Petrobras, ela só teve a preferência por esses campos por uma luta da FUP. Porque o projeto de lei do José Serra, o PLS 131, ele acabava com a lei da partilha. Então, uma luta da FUP é que proporcionou que a Petrobras tivesse a preferência. Ela exerceu a preferência 30 dias antes, quando manda a lei, por esses campos. E ela sai valorizada sim, porque uma empresa de petróleo ela é medida pela quantidade de reservas que ela tem. Ainda é difícil descrever todas as consequências do mega leilão realizado hoje. A incerteza, por exemplo, sobre qual destino a Agência Nacional de Petróleo dará aos 2 lotes que não foram arrematados. O que se sabe é que a baixa arrecadação de hoje é uma derrota para o governo. Para o governo foi um fracasso, que ele esperava arrecadar 106 bilhões, arrecadou 70. Para os parlamentares, todos eles, que aprovaram por unanimidade, esse projeto de lei que transfere recursos do petróleo para pagar a dívida de previdência, também eles saem derrotados desse processo. Terceiro, que na hora que o bicho pega, quem salva o governo é a Petrobras. Então, a demonstração cabal da importância de você ter no nosso país empresas estatais fortes, para segurar o governo quando ele precisa. No entanto, as críticas quanto ao modelo de negócio escolhido pelo governo, que não prioriza o incremento do mercado interno, continuam. Esse modelo que está sendo colocado no Brasil, ele é um modelo onde vai se explorar o petróleo, vai se vender o petróleo, não vai se desenvolver a indústria nacional. Nós não vamos gerar emprego aqui, não vamos gerar renda aqui, não vamos desenvolver a nossa engenharia aqui, e isso, para mim, é um prejuízo terrível para a sociedade brasileira.
O segundo semestre também foi marcado por um desastre sem precedentes no litoral brasileiro. Segundo o IBAMA, as manchas de vazamento de óleo na região litorânea do norte e nordeste do Brasil atingiram mais de 150 localidades. A dificuldade para conter o avanço do óleo e mesmo para a limpeza das praias e da água chamou a atenção de especialistas. Jaime Jesus, que acaba de voltar da costa do nordeste do país e lamentou as imagens de praias e áreas de proteção ambiental tingidas pelas manchas de óleo que vieram do mar. Por enquanto, 9 estados, incluindo a região norte, em mais de 150 locais diferentes. Só em Sergipe, o mais atingido, todas as 17 praias estão sujas, em uma extensão de 179 quilômetros. Para o especialista em políticas públicas do WWF, mais do que o suficiente para demonstrar a falta de capacidade do país para lidar com a situação. São mais de 10.800 quilômetros de extensão de costa. Um acidente em qualquer região na costa brasileira vai nos deixar em situação bastante delicada, porque o que esse episódio está nos mostrando é que a costa brasileira ela é muito vulnerável. Nós não temos políticas públicas consistentes que deem conta de um monitoramento e de um gerenciamento de toda essa área costeiro-marinha do Brasil. Isso significa que nós estamos, sim, suscetíveis a tragédias ambientais tão ou mais graves como as que foram de Brumadinho e de Mariana. Como exemplo, Jesus que citou a demora em mandar equipes para analisar o óleo ou mesmo para conter a mancha que ainda se espalha. Nós tardamos em dar respostas, tardamos em encontrar uma solução, inclusive o contingenciamento desse problema, o controle da dispersão dessa mancha é uma coisa que ainda nós não temos condição ainda técnica, tecnológica de enfrentar grandes desastres. Cientistas coletando manchas de óleo com conchas, colheres domésticas, com recipientes de alumínio. Jesus que lembra que acidentes como esse prejudicam o turismo e a economia, mas principalmente a vida marinha já em risco de extinção e as populações locais, que muitas vezes vivem dos recursos naturais. Mais de 40 milhões de brasileiros vivendo nessa costa e muitos desses brasileiros são populações extrativistas, são caiçaras que vivem diretamente dos recursos marinhos. No caso de derramamento de óleo em regiões como manguezais ou regiões de estuário, por exemplo, nós estamos comprometendo o futuro da vida marinha, nós estamos comprometendo o futuro da biodiversidade marinha brasileira, porque essas regiões são berçários de vida marinha. Jesus que explicou ainda que a dificuldade do país em lidar com essa situação já seria o suficiente para o governo federal suspender os leilões de exploração de petróleo em campos próximos a áreas de proteção ambiental, como na região de Abrolhos, no litoral baiano, e também na bacia amazônica. É um risco muito grande. Nós tivemos agora, recentemente, a oferta de 4 blocos para exploração de petróleo e gás na região de Abrolhos, e o mercado logo entendeu que seria problemático explorar naquelas áreas, tanto que não ofereceu nenhum lance no leilão, mas nós temos aí, logo mais adiante, novamente um leilão que vai oferecer áreas para exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, onde estão localizados ali, recém-descobertos, bancos de corais inéditos, que não se fazia ideia que havia naquela região. O Brasil precisa de uma política pública consistente, que possa dar conta de todo esse gerenciamento e precisa repensar o seu projeto de exploração de petróleo em ambiente marinho. Um julgamento histórico. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal, em Brasília, determinou o fim das prisões em segunda instância no país e a garantia da presunção de inocência dos réus até que se esgotem todos os recursos judiciais. Um julgamento que reconduziu a segurança jurídica ao seu devido lugar. A sessão de ontem no Supremo Tribunal Federal começou com um placar de 4-3 pela prisão dos réus após conclusão do julgamento em segunda instância. Carmen Lúcia ampliou para 5-3. Gilmar Mendes e Celso de Mello empataram. Coube ao presidente da corte, o ministro Dias Toffoli, o voto decisivo. Toffoli apresentou números que mostram as cadeias brasileiras lotadas, com mais de 300 mil réus que sequer tiveram direito ao primeiro julgamento, e determinou a suspensão da execução antecipada das penas. E aqui, não há dúvida nenhuma, a vítima é a periferia, a vítima é o pobre, a vítima é o trabalhador. Isso é impunidade.
Isso é caos. Não tem condenação sequer de primeira instância, não tem sequer investigação. O jurista Marcelo Neves, titular da cadeira de Direito da Universidade de Brasília, explicou que a decisão é a volta da legalidade na justiça brasileira. A Constituição é clara que a presunção de inocência existe até o trânsito em julgado. As prisões preventivas são cautelares, existem, e, portanto, não caberia mais ao Supremo adiar essa decisão. Neves ressaltou, entretanto, que pouquíssimos entre os que já são réus no país serão beneficiados a partir da decisão, ficando a aplicação da lei garantida para novos processos. Apenas em torno de 4.900 pessoas que vão se beneficiar dessa decisão. E por que essa decisão, no meu entender, é justa, não só legal e constitucional? É porque se a pessoa não oferece nenhum perigo à sociedade, se ela não está obstruindo o processo, se ela não é um perigo para a ordem pública, nesses casos, a pessoa pode esperar até o final. E a decisão do Supremo Tribunal Federal em seguir o que determina a Constituição pôs fim a uma das maiores injustiças registradas no país nos últimos anos. Após 580 dias preso, sentenciado em processo manipulado, o ex-presidente Lula deixou a superintendência da Polícia Federal em Curitiba. De acordo com especialistas, a volta de Lula aos braços do povo mudaria profundamente a cena política daquele momento em diante. Um governo que tinha uma oposição interna, sempre brigando entre si e ajudando a ruir o partido do presidente, o PSL, agora vê a oposição de fato se reorganizando com a liberdade do ex-presidente Lula. Explica o sociólogo Paulo Silvino, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. A liberdade do Lula representa, acima de tudo, a possibilidade da reorganização e da reconfiguração da esquerda brasileira. E se nós não tivermos, a partir da figura do Lula, uma forma de juntarmos as outras lideranças de esquerda também, embora parte delas já o apoiem, nem todos o apoiam ainda. Então, e nem todos são apoiados pelo Lula. Então, esse é um ponto importante. Após a soltura de Lula na última sexta-feira, membros do governo e personalidades da direita criaram um cenário de terror, afirmando que o país viraria um caos. Segundo Paulo Teixeira, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, essa é uma das táticas da direita para impedir o crescimento da oposição. O que a elite brasileira quer é uma direita fortalecida, violentando os direitos do povo. Ela não quer o contraponto. Ela só quer um lado atuando. Com a vinda do Lula tem o contraponto para ajudar o povo na sua organização, ajudar o povo a não perder direitos. A esquerda passa a se reorganizar não apenas para fazer frente ao governo Bolsonaro, mas também para ocupar a política local. De olho nas eleições municipais, a intenção é se unir ao povo. Evidente que a volta de Lula ao debate político contribui para que a gente tenha, ou seja, a possibilidade de nomes mais ligados a uma visão progressista terem, portanto, sucesso nas eleições municipais. O que nós precisamos no ano que vem é o seguinte resultado: ganhou a oposição e a esquerda no Rio Grande do Sul, talvez com a Manuela, ganhou a oposição no Rio com Freixo, aqui em São Paulo com o PT, e assim por diante, em todas as capitais, derrotar o Bolsonaro e preparar as eleições de 2022. Os caminhos para a esquerda no Brasil agora se desenham na manutenção e recuperação dos direitos, além da própria democracia. A esquerda precisa entender duas coisas que são fundamentais. A primeira delas é de que o discurso hegemônico ele é contrademocrático e ele pode ajudar a entender boa parte dessas últimas derrotas. E o segundo ponto, que tem a ver com o primeiro, é de que nós temos que abrir um diálogo com todos, mesmo aqueles que, numa primeira mirada, não parecem progressistas, né? Então, refiro-me a quem? Ao público evangélico, ao público que, de fato, pode ter votado em Bolsonaro agora, mas assim como milhões de brasileiros e brasileiras estão descontentes com esse governo. Então a esquerda precisa dialogar. Depois do intervalo, o governo Bolsonaro alavanca aumento da pobreza extrema. Você vai ver já já.
Após ficar mantido como preso político por quase 600 dias, o ex-presidente Lula fez um discurso histórico. Lula falou que vai seguir lutando para combater a injustiça contra ele. Mas eu quero que vocês saibam que o lado mentiroso da Polícia Federal fez inquérito contra mim. O lado mentiroso e canalha da parte do Ministério Público, da Força Tarefa. E o Moro, e mais o TRF4, eles têm que saber. Eles não prenderam um homem. Eles tentaram matar uma ideia. Uma ideia não se mata. Uma ideia não desaparece. E eu quero lutar para provar que existe uma quadrilha e um bando de mafioso nesse país. É essa maracutaia que eles fizeram para tentar, liderados pela Rede Globo de televisão, criar a imagem de que o PT precisava ser criminalizado e o Lula era bandido. Eu quero dizer para vocês que se pegar o Dallagnol, se pegar o Moro, se pegar alguns delegados que fizerem inquérito, enfiar um dentro do outro e bater no amplificador, o que sobrar não é 10% da honestidade que eu represento nesse país. Eles têm que saber que caráter e dignidade não é uma coisa que a gente compra em shopping center. Não é uma coisa que a gente compra em feira. Não é uma coisa que a gente compra no bar. Eu adquiri tudo o que eu tenho na vida de uma mulher que nasceu analfabeta, que teve 12 filhos e ir no hospital, tudo com parteira, e que me ensinou a ter dignidade e morreu analfabeta. E é a dona Lindu que me faz dizer para essa gente que tentou me condenar. Eu saio daqui sem ódio. Aos 74 anos, o meu coração só tem espaço para amor, porque o amor vai vencer neste país. O Brasil bateu um triste recorde no ano passado, o de brasileiros que vivem na extrema pobreza. Essa situação atinge 13 milhões e meio de pessoas e é reflexo de um país que está se tornando cada vez mais desigual. A reportagem é de João Miyagi. A dona Maria José mora com os 3 filhos numa favela na zona leste de São Paulo. Ela recebe benefício social por causa da deficiência da filha. Amigos e vizinhos sempre dão alguma ajuda. Eu pago aluguel, o que sobra eu vou comprando as necessidades, o que mais precisa, e os outros a gente vai viver de doação quando nós recebemos. Um pouco é assim, mas a gente se vira aos poucos. De 2003 a 2014, nos governos Lula e Dilma, cerca de 25 milhões de pessoas saíram da miséria por meio de crescimento econômico e de políticas públicas como o Bolsa Família, valorização do salário mínimo e Minha Casa Minha Vida. Em 2014, antes da crise econômica, 4,5% dos brasileiros viviam abaixo da linha da extrema pobreza. Em 2018, esse número aumentou para 6,5%, um incremento de 4 milhões e 500 mil pessoas. No total, 13 milhões e 500 mil brasileiros estão na miséria. Cada um vive com até R$ 145 por mês, segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para Maitê Galto, mestre em Gestão e Políticas Públicas, depois do impeachment de Dilma Rousseff, o combate à pobreza deixou de ser prioridade. Quando você tem uma situação de crise econômica e você busca compensar essa crise a partir de medidas de austeridade que impactam os investimentos de desenvolvimento e de proteção social, o resultado tende a ser de uma maior vulnerabilização daqueles que já estão numa situação mais difícil e, principalmente, o aumento da desigualdade. Quando as medidas de austeridade e de ajuste fiscal do governo recaem sobre as políticas sociais, esse é o efeito natural desse processo. O levantamento do IBGE aponta ainda que o desemprego contribuiu para o aumento da pobreza. A Maria Aparecida perdeu o emprego no ano passado devido à crise econômica e até agora não conseguiu nada. Eu trabalhava em firma.
Aí a firma faliu, aí mandaram embora. A situação tá difícil, porque eu não sei ler, nem escrever, nem nada, então a gente somos do norte, então tá difícil. Pra gente, eu já tenho 50, vou fazer 51 anos. Aí está mais difícil ainda. É importante, sim, retomar os investimentos nas políticas sociais, porque o resultado que a gente está vendo hoje é, sim, em parte da crise econômica, que está se tentando, de muitas maneiras, combater, mas que o resultado da política de ajuste e austeridade fiscal que estão sendo implementadas estão recaindo sobre a população mais pobre, e os dados mostram isso. 4 milhões. Este é o número de jovens à procura de emprego no Brasil, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o novo programa proposto pelo governo Bolsonaro pode piorar ainda mais esse cenário. É o Emprego Verde e Amarelo. O programa Verde e Amarelo promete gerar quase 2 milhões de empregos até 2022, para jovens de 18 a 29 anos. A empresa que contratar ficará livre, por exemplo, da contribuição patronal para o INSS. Para a economista Juliane Furno, a proposta está fadada ao fracasso. O que determina a geração de emprego não é mais direitos ou menos direitos, é a atividade econômica. Esse empresário ele não vai contratar um jovem porque a mão de obra ficou 30% mais barata. Ele vai contratar um jovem se ele tem expectativa que a mercadoria que ele produz vá ser vendida no mercado. Isso depende do consumo, depende da atividade econômica. Então, em primeiro lugar, o projeto ele parte de uma premissa equivocada, então ele não vai, mais uma vez, cumprir a promessa de geração de emprego, assim como foi a reforma trabalhista. Outros direitos trabalhistas também serão afetados. Quem recebe seguro-desemprego terá desconto de 7,5% para o INSS. E a contribuição para o FGTS cairá de 8% para 2%. Essa é uma política de um governo que não veio para atender a sociedade, ele veio para atender um setor, que é o setor que mais ganha nesse país, seja do agronegócio, seja os banqueiros, ou também os empresários do setor industrial. Taxar o seguro-desemprego significa taxar aqueles que mais precisam. Então, portanto, a nossa posição é de repúdio a essa medida, porque sabemos que essa medida não vai melhorar a vida, não vai melhorar o emprego, porque o emprego, na verdade, precisa de investimento público, precisa de investimento privado. Dados do IBGE apontam que 4 milhões de jovens estavam desempregados no primeiro trimestre do ano. Essa população, que mal começou a vida profissional, agora ingressa em um mercado de trabalho precarizado. Para a gente é muito ruim uma medida que tira direitos trabalhistas, porque a gente sabe que isso é o que garante muitas das vezes que a pessoa consiga ter um trabalho de melhor qualidade. E a gente sabe que quando isso acontece é justamente para arrochar mais o trabalho. Muitos deles, inclusive, acabam procurando trabalhos informais, como, por exemplo, Uber Eats, fazer entregas. Esse tipo de trabalho está muito ligado à nossa juventude. Então você tem que ter política de financiamento da inatividade dos jovens, política de qualificação profissional desses jovens, para que eles consigam, ao ingressar no mercado de trabalho, ingressar em atividades mais qualificadas, mais realizadoras profissionalmente, com mais segurança trabalhista. E, por outro lado, políticas gerais de mercado de trabalho, ou seja, formalização. O governo Bolsonaro ainda pretende implementar novas reformas para a recuperação da economia e geração de emprego. Mas como as reformas anteriores, como a trabalhista e da Previdência, prometeram a mesma coisa, mas não cumpriram, especialistas discordam que essas medidas sejam necessárias para a recuperação do país. E nós entendemos que é necessário gerar emprego de qualidade, manter a tributação, né? Os empregadores precisam pagar, porque, afinal de contas, eles exploram o solo brasileiro, exploram a economia brasileira, exploram o meio ambiente brasileiro, portanto, eles têm que ter compromisso com a sociedade, compromisso com o desenvolvimento nacional e pagar os custos da geração de emprego. Desde o início do ano, os estudantes foram a ponta de lança contra esse governo que se impossou e tem aplicado medidas completamente autoritárias e destrutivas para o nosso país. Então, as manifestações que a gente tem construído também servem para essa denúncia. E daqui para frente vamos continuar nessa resistência. A gente vê agora mais um trecho do discurso do ex-presidente Lula. Ele criticou as medidas adotadas pelo governo de Jair Bolsonaro e a precarização dos trabalhadores brasileiros. Ontem eu vi na televisão, eu vi os dados do IBGE. Depois que eu fui preso, depois que eles roubaram do Haddad, o Brasil não melhorou, o Brasil piorou. O povo está passando mais fome,
O povo está desempregado. O povo não tem mais trabalho com carteira assinada. O povo está trabalhando, sabe, em Uber. O povo está trabalhando de bicicleta para entregar pizza. O povo está trabalhando, na verdade, sem o menor respeito. E ainda ontem eu vi a notícia de que não vai ter aumento para o salário mínimo nos próximos 2 anos. E além disso, eles estão, depois do Brasil ter um ministro da Educação da qualidade do Haddad, colocaram um ministro da Educação da grosseria, que é esse ministro, que tenta destruir a nossa universidade. Eu não tenho mágoa dos policiais federais, eu não tenho mágoa dos carcereiros, eu não tenho mágoa de ninguém. Eu tenho vontade de provar que esse país pode ser muito melhor a hora que ele tiver um governo que não minta tanto pelo Twitter como o Bolsonaro mente e que tenha a coragem de conversar diretamente com o seu povo as soluções para o problema do país. 2019 está chegando ao fim. Não foi um ano fácil, mas quem disse que seria? O importante é que nós passamos por ele mantendo a dignidade. E mais, não perdemos a nossa capacidade de encarar de frente os desafios sem perder a noção de respeito e humanidade. E se chegamos até aqui, e chegamos com alguns poucos arranhões nessa batalha, foi graças a você, telespectador, que nos acompanha pela TV e pelo YouTube. Por isso, a equipe toda do seu jornal e da TVT deseja um feliz ano novo com muita saúde, paz e prosperidade. Que seja mais leve o quanto puder e der. Porque em 2020, junto com você, a luta por direitos humanos e democracia seguirá firme e forte todos os dias. Nós vamos fazer uma pequena pausa para recarregar a bateria e no dia 2 de janeiro de 2020 nós voltamos com força total. Até lá!